Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da renovação contratual de João Cruz e de um Atlético Paranaense que precisa voltar a olhar com mais carinho para suas categorias de base. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, pessoal, um vídeo que tende a ser mais rapidinho. O Atlético Paranaense anunciou oficialmente nesta quinta-feira a renovação do contrato do meio atacante João Cruz, destaque de 18 anos da equipe sub-20 do Furacão, até o mês de dezembro do ano de 2028. E eu trouxe essa informação aqui para o canal Palavra do Atleticano, primeiro para comemorar essa renovação. É um jogador que se considera muito importante para o futuro do clube, enxerga-se muito potencial no João Cruz, e inclusive ele tem começado a receber oportunidades da comissão técnica, isso é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Porém, o principal motivo de eu ter trazido isso à tona aqui no canal é para reforçar a importância que tem as categorias de base para a viabilidade competitiva e econômica do projeto esportivo do Atlético Paranaense. Eu digo isso porque, e eu não gosto de repetir isso, tá, pessoal, mas acho importante que se repita, o Atlético não tem a mesma capacidade de arrecadação de Flamengo, não tem a mesma capacidade de arrecadação de Palmeiras, não tem um mecenas por trás bancando os salários exorbitantes que tem o Atlético Mineiro, por exemplo. Então o Atlético precisa superar essa disparidade por outras formas, porque se a disputa for puramente econômica, o Atlético vai sempre ficar para trás. Então, como é que se faz isso? E eu cheguei a comentar sobre isso nos comentários com um inscrito recentemente. Para fazer isso, a única forma que clubes ao redor do planeta encontraram é formando e desenvolvendo jovens talentos. E o Atlético Paranaense investe de maneira muito concreta em estrutura, em captação de jovens jogadores, em ter bons profissionais dentro do CT para poder desenvolver esses jovens e eles chegarem ao elenco principal. A grande questão é que por uma mudança de postura em relação principalmente às comissões técnicas que passaram pelo Furacão nas últimas temporadas, o Atlético tem negligenciado bastante as suas categorias de base. E para exemplificar isso, basta eu mencionar que os dois últimos jogadores promovidos à equipe principal no Atlético Paranaense foram o centroavante Rômulo, lá em 2022, e o lateral esquerdo Vinícius Cauê, que foi promovido na última temporada, mas somente porque o Fernando acabou se lesionando antes da chegada do Lucas Esquivel, como vocês devem se recordar. E para um Atlético Paranaense que se pretende um grande formador ou um dos maiores formadores do mundo, é muito pouco, tá, gente? O Atlético tem hoje no seu elenco, além dos goleiros, que esses sim têm sido aproveitados, e acho que nada a reclamar nesse sentido, a gente tem o Bento, na sequência o sucessor natural deve ser o Léo Link, e numa eventual saída do Léo, a gente deve ter também o Mikael assumindo a titularidade do Atlético, todos os goleiros formados no CT do Caju. Porém, em outras posições as coisas não têm acontecido de maneira satisfatória. E a gente tem hoje, por exemplo, o Marcão, zagueiro que foi contratado depois de ter uma passagem rápida pelo Lyon, né? E que tem apresentado um bom futebol nas categorias de base, poderia e deveria estar sendo mais experimentado. Não digo ser titular, nem ser um reserva imediato, talvez nem ser o quarto zagueiro do elenco, mas tem que ser um jogador que esteja trabalhando junto com o grupo, ser eventualmente uma quinta opção, trabalhar no dia a dia no CT com a equipe principal, enquanto disputa partidas com a equipe sub-20, para que ele possa não perder ritmo competitivo, porque isso é fundamental para o desenvolvimento de um jovem jogador, ao mesmo tempo que vai se adaptando ao futebol profissional. E outros tantos nomes poderiam ser citados. Eu gosto de mencionar o meio-atacante Dudu, porque foi um destaque de todas as categorias de base da seleção brasileira, um jogador em quem o Atlético deposita muita confiança e que tem sido deixado de lado nesse momento pelas comissões técnicas que passaram pelo Atlético, em detrimento do próprio João Cruz, que acabou renovando o contrato no dia de hoje. Então o Atlético não poderia, e ao meu ver não deveria, dar prioridade ao João em detrimento ao Dudu. O Dudu precisa receber uma certa atenção e precisa ter uma comissão técnica preparada para desenvolvê-lo fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para que ele possa responder às novas exigências que ele encontrou no futebol profissional e possa fazer florescer o seu talento e colocá-lo a serviço do clube. Então, eu entendo que o João Cruz seja muito bom jogador, eu mesmo gosto bastante do João, mas nesse momento eu acho que a escadinha tem sido desrespeitada, a tendência ou a natural seria que o Atlético desse um pouco mais de espaço ao Dudu nesse momento e não ao João, por mais que ambos sejam muito talentosos. A gente tem nos lados do ataque, a gente tem o Luca,
já foi procurado por clubes da Europa, né, pelo lado direito. A gente tem o Wallace como centroavante, acabou sendo destaque na Copa São Paulo desse ano. O Atlético tem a opção de ter esses jogadores trabalhando com o grupo principal, e para isso a primeira coisa que precisaria acontecer seria uma mudança de mentalidade na comissão técnica, porque o Cuca não é, nesse momento da carreira, um técnico que se foque em desenvolver jovens jogadores nos seus elencos. Quando isso acontece, acontece de maneira muito ocasional, e isso se deve, lógico, ao sucesso que o Cuca alcançou na carreira. Em outros momentos ele já teve que fazer isso mais. Agora, a grande questão é que o projeto esportivo do clube precisa ser alinhado, e isso passa, lógico, pelo CEO, que é o Alexandre Leitão, passa pelo presidente Mário Celso Petralha, mas passa por algumas figuras que não têm aparecido no clube porque não foram contratadas até então. O Atlético precisa de um diretor técnico de futebol, alguém que possa nortear o projeto esportivo, fazer a ponte com a comissão técnica, para que eles entendam as necessidades do clube e possam considerar a importância da base para que o Atlético possa ser bem sucedido nos próximos anos. O mesmo pode ser dito em relação a um coordenador de base, a um trabalho específico de adaptação para esses jogadores, física, técnica. O Atlético realmente tem deixado a bola cair em uma marca que era muito importante do seu projeto. Não custa a gente relembrar que em 2018 e 2019, algumas das principais figuras daquele elenco eram jogadores que tinham chegado muito cedo ao Atlético ou tinham sido formados dentro do próprio clube. Então a gente tem o Santos, a gente tem Léo Pereira, a gente tem Renan Lodge, Bruno Guimarães, que chegou muito novo no Audax, e enfim, Marcelo Cirino, que acabou voltando naquele ano. O Atlético realmente, quando conseguiu conquistar coisas importantes, isso vale para 2001, vale para 18, para 19, para 21, e para algumas campanhas de destaque que o clube teve aí no Campeonato Brasileiro ao longo do caminho, sempre ou quase sempre teve algumas peças das categorias de base dentro do seu elenco, seja em papéis de destaque, o que seria fundamental, o que seria importantíssimo, mas que não pode ser a única coisa que a base produz. Eu sempre disse aqui e continuo dizendo, as categorias de base, elas não são obrigadas a formar craque, porque craque, por definição, é a exceção da regra, gente. Deixa eu só tomar um golinho de água. O que as categorias de base precisam produzir de maneira habitual para que elas possam ser consideradas um projeto de sucesso são jogadores de bom nível, jogadores medianos, jogadores razoáveis, bons jogadores que podem ocupar vagas no elenco, impedindo que o clube precise gastar para contratar um bom reserva, para contratar um jogador que faça aí um papel importante dentro de campo, embora não seja um destaque. E assim, esse dinheiro que o clube não gasta para contratar jogadores que poderia formar em casa, pode ser gasto nas contratações de jogadores importantes. E a gente tem uma série de exemplos recentemente. O mais óbvio, evidentemente, seria a contratação do Vitor Roque quando veio do Cruzeiro. Porque se o Atlético não tivesse naquele momento 24 milhões de reais para depositar para o Cruzeiro, aquele negócio não aconteceria. Então, o clube estar capitalizado é importante e as categorias de base têm um papel fundamental para que isso possa acontecer. Então, de minha parte, o que eu espero daqui para frente, com o Cuca, com a chegada de um diretor técnico, com um alinhamento maior no projeto esportivo dentro de toda a diretoria, isso falando da parte administrativa, do departamento de futebol, do departamento de scout, da comissão técnica e dos jogadores, é uma maior atenção às categorias de base porque elas são fundamentais. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, como vocês têm visto as categorias de base do Atlético Paranaense recentemente. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.